Olá, pessoal! Hoje, no nosso assunto de história, nós vamos falar sobre absolutismo e também sobre a teoria que legitimava o poder dos reis na Europa, que é conhecido como teoria do direito divino, tá certo? Mas para iniciar esse assunto, a gente vai voltar um pouquinho no tempo para que vocês entendam a localização temporal e de espaço, como e quando isso acaba acontecendo na Europa. Então, nós estamos falando do finalzinho da Idade Média para a Idade Moderna, então é o período de transição em que existe a centralização do poder. O rei vai centralizar o poder, vai tomar esse poder para si, e isso acontece por meio de algumas alianças, como nós já falamos anteriormente, e a principal delas é a aliança entre rei e burguesia. A centralização do poder iria favorecer muito a burguesia na Europa, porque os comerciantes estavam em ascensão, existia aí também um renascimento comercial, mas isso não era favorável, tão favorável, porque os burgueses enfrentavam ainda muitos problemas devido à fragmentação política. Cada senhor feudal mandava no seu feudo e era muito difícil esse comércio de fato se desenvolver. E com a centralização política isso seria possível. Então, portanto, burguesia e rei fazem essa aliança. Mas os nobres também viram uma oportunidade de se beneficiar. Então existe também uma parceria aí entre nobreza e rei, que vai ser até muito mais favorável do que com os burgueses, porque esses nobres vão passar a ocupar cargos burocráticos da coroa, vão passar a receber pensões e vão passar a não pagar impostos. Ou seja, quem vai sustentar essa nova classe política serão os burgueses, que vão pagar os impostos, e os camponeses, a população em geral. A nobreza, de certa forma, vai ser privilegiada. O absolutismo, o que é? Quando a gente muda da Idade Média para a Idade Moderna, quando acontece essa centralização política, nós chamamos esse governo em que o rei governa de monarquia. Vocês já sabem disso, é uma monarquia. O absolutismo, ele é uma característica da monarquia. Então, assim, poderia ser uma simples monarquia, mas no caso na Europa vai se desenvolver uma monarquia absolutista, que nós vamos chamar de absolutismo, que é quando o rei tem esse poder absoluto, de forma nenhuma ele é contestado e ele atua independente de qualquer órgão. Então ele concentra em si todos os poderes, os três poderes que vocês são acostumados a ouvir, por exemplo, o poder executivo, legislativo e judiciário. Nós vivemos em uma sociedade em que existem os três poderes e eles atuam independentemente, não é? O poder judiciário atua na sociedade, independente do poder executivo, independente do poder legislativo. Então, são três poderes de fato que são respeitados. Numa monarquia absolutista não existe isso, porque o rei está concentrando em si esses três poderes. Então ele mandava realmente em tudo e em todos, dentro do limite dele, do Estado Nacional dele. Quando esse absolutismo começa a acontecer de fato na Europa, aí nós vamos desde o século XV até o século XVIII, é a atuação do absolutismo, principalmente na Europa. Nós estamos falando, na verdade, somente da Europa aqui, mas naqueles estados nacionais que de fato já foram formados, que vocês lembram quais são, não é? Portugal e Espanha, os primeiros, e Inglaterra e França. A teoria do direito divino. O que é isso? Por que a palavra divino, professora? A teoria do direito divino é uma teoria que surge na Europa com o intuito de legitimar de forma divina o poder do rei. Simplificando, essa teoria dizia que o rei ele era predestinado por Deus a assumir o cargo, a ter o direito sobre tudo e todos. Então ele era quase que como que eu posso dizer? Uma pessoa que estava aqui amando de Deus, uma pessoa que estava na terra, atuando naquele estado nacional, no lugar de Deus. Ele tinha um direito divino para isso. E essa teoria ela se propaga porque, na verdade, existiram pessoas que defenderam essa teoria, inclusive intelectuais, que nós vamos falar um pouquinho sobre esses teóricos, que vão falar sobre a teoria do direito divino, tanto desenvolvendo essa teoria, acreditando piamente nessa teoria, como propagando isso. E os europeus passam a acreditar piamente nisso, de que de fato o rei está governando e é
uma espécie de administrador de Deus. Era assim que eles pensavam. Ele era predestinado a assumir aquele cargo. Então ninguém podia contestar. O primeiro que nós vamos estudar, aliás, nós vamos ver um pouquinho sobre ele aqui, talvez o principal teórico absolutista é o famoso Nicolau Maquiavel, que escreveu um livro, que inclusive é um livro que a gente diz que é um livro de cabeceira de alguns políticos, que é O Príncipe. Não confundir, por favor, com outro livro, que é O Pequeno Príncipe. Não tem nada a ver um livro com o outro. O livro O Príncipe é escrito por Nicolau Maquiavel. Tanto vai defender o direito divino, como traz algumas questões muito interessantes que alguns criticam e outros dizem que Nicolau Maquiavel está completamente certo. Ele diz que um monarca, um príncipe, ele deve fazer tudo o que está a seu alcance para que ele se mantenha no poder, seja por meios lícitos ou seja por meios ilícitos, seja de forma legal ou de forma ilegal. E isso, ao mesmo tempo que gerou muitas críticas, principalmente no mundo contemporâneo, né? O nosso mundo, também gerou uma admiração, porque muitos conseguiram tanto ascender ao poder, como se perpetuar no poder graças à leitura do livro de Nicolau Maquiavel, O Príncipe. Então, Nicolau Maquiavel está aí como um dos principais teóricos absolutistas. Um outro teórico absolutista, na verdade, ele é filósofo e matemático, que é o Thomas Hobbes, que tem como principal obra o Leviatã. O que ele dizia? Que era completamente fundamental que uma sociedade precisasse de um governo centralizado, que um rei governasse aquela região, porque o homem ele não saberia viver em sociedade organizada se não fosse alguém para dirigi-lo. Inclusive, uma frase muito famosa dele é: o homem é o lobo do homem. Então, assim, ele considerava a humanidade de certa forma selvagem, ela necessitaria de um monarca para se organizar, para poder viver em uma sociedade civilizada, organizada, e era isso que defendia. Por isso, ele defendia o direito divino e achava que existia uma necessidade e que o rei, como uma peça fundamental, como predestinado a governar, faria dessa sociedade uma sociedade melhor. Jacques Bossuet foi um dos teólogos que mais defenderam o direito divino. A começar porque ele era um religioso, ele era um bispo, estudava muito, principalmente questões da Bíblia Sagrada, teologia, e ele publica um livro, ele escreve um livro chamado Política Tirada da Sagrada Escritura, e ele tanto vai legitimar o poder dos reis como realmente uma missão dada por Deus, como ele vai propagar isso, ele vai defender isso. Então, assim, todos compram a ideia, aqueles que são admiradores de Jacques Bossuet, compram de fato a ideia porque é alguém religioso que está dizendo que o monarca é um ser predestinado a governar como vontade do próprio Deus. Então, isso se propaga de uma forma muito incisiva, porque além de ser respeitado por ser um intelectual, além de tudo isso, era um religioso. E o Jean Bodin. Jean Bodin foi um francês, que inclusive era jurista, atuava no parlamento da França. Ele comungava muito com as ideias de Bossuet, defendia praticamente a mesma coisa, tanto que ele defendia um poder ilimitado dos reis. O rei se perpetuaria no poder de forma ilimitada, a não ser por razões que estivessem acima dele, que é o querer divino, mas que a vontade de Deus seria que o monarca governasse a sociedade. Então, como vocês podem observar, intelectuais acabaram defendendo, criando, escrevendo sobre a teoria do direito divino. E isso se torna uma verdade na Europa. O poder dos reis, ele se torna incontestável. Então, se o absolutismo aconteceu na Europa da forma que aconteceu, lá do século XV até o século XVIII, de fato é porque houveram filósofos que defenderam isso, que escreveram sobre isso e fizeram com que isso se tornasse uma verdade absoluta.
Existiram mais teóricos absolutistas, mas esses são os principais, são aqueles que vão escrever, vão publicar, vão ser respeitados na sociedade, vão propagar essa teoria do direito divino, que vai ser extremamente utilizada na Europa, principalmente no século XVI e século XVII. Então, os principais são Jean Bodin, direito divino, Jacques Bossuet, Thomas Hobbes e Maquiavel. Lembrando, Maquiavel vai ser o principal deles, porque tanto vai defender o direito divino, como vai dar sugestões, vai falar sobre como se manter no poder. Por isso se torna o livro de cabeceira de muitos políticos, inclusive da nossa era contemporânea, tá certo? Eu espero que tenha ficado claro as questões sobre absolutismo e sobre teoria do direito divino. Vou deixar uma atividade e qualquer dúvida eu sou muito acessível para tirar qualquer dúvida a respeito disso, tá certo? A respeito desse nosso conteúdo.